6º da Constituição, não esgota a matéria relacionada à responsabilidade civil imputável à administração, pois em situações especiais de grave risco para a população ou de relevante interesse público, pode o Estado ampliar a respectiva responsabilidade por danos decorrentes de sua ação ou omissão, para além das balizas do supramencionado dispositivo constitucional, inclusive por lei ordinária, dividindo-se o ônus decorrente dessa extensão com toda a sociedade. A validade do oferecimento pela União mediante autorização legal de garantia adicional de natureza tipicamente securitária em favor das vítimas de danos incertos decorrentes dos eventos patrocinados pela FIFA, é excluído que os prejuízos para os quais a própria entidade organizadora ou mesmo as vítimas tiverem concorrido, compromisso livre e soberanamente contraídos pelo Brasil à época da candidatura para sediar a Copa do Mundo da FIFA em 2014. Entretanto, senhores, doravante, o dano suportado pelos servidores, derivado do rompimento unilateral pela administração do plano de pensão, consubstancia direito à indenização na forma do parágrafo 6º da Constituição, do artigo 37, que faz imperioso o reconhecimento da situação jurídica subjetiva dos recorrentes ante o poder público, sob pena de chancela o enriquecimento estatal sem causa. Nos termos da jurisprudência do STF, é cabível a indenização por danos materiais, nos casos de demora na nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Lembre-se dessa situação. O STF reconhece aí os danos materiais, reconhece aí o direito à indenização de candidatos aprovados em concurso público, quando o óbice imposto pela administração pública é declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Entretanto, senhor, a responsabilidade contratual subsidiária, contrato com a administração pública e inadimplência negocial de outro contraente, a transferência consequente automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultante da execução do contrato à administração, é impossibilidade jurídica, consequentemente proibida. A Constituição reconhecida dessa norma é constitucional com a redação da Lei 9.032 de 95. Entretanto, senhores, percebemos uma análise acerca da responsabilidade objetiva do Estado, independente de ter culpa. Essa responsabilidade objetiva do Estado por atos do Ministério Público, a legitimidade passiva é da pessoa jurídica de direito público para arcar o que com sucumbência da ação provida pelo Ministério Público na defesa de interesse do ente estatal, é assegurado o direito de regresso na hipótese de verificar a incidência de dolo ou culpa do preposto que atua em nome do Estado. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadora de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juiz. A discussão relativa à responsabilidade extracontratual do Estado referente ao suicídio de paciente internado em hospital público, no caso, foi excluída pela culpa exclusiva da vítima, sem possibilidade de interferência do ente público. Consoante dispõe o parágrafo 6º do artigo 37 da nossa mãe, na cabeça, responde aí
as pessoas jurídicas de direito público e dos direitos privados, prestadores de serviço público, pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Descabe concluir que, pela legitimação passiva concorrente do agente, é inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de ressarcimento, direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa, latrocínio cometido por foragido, nexo de causalidade configurado, a negligência estatal na vigilância de criminoso, a inércia das autoridades policiais diante de terceira fuga, ou o curto espaço de tempo que se seguiu antes do crime são suficientes para caracterizar o nexo de causalidade. O ato omissivo do Estado que enseja a responsabilidade objetiva nos termos do disposto do artigo 37, parágrafo 6º. A jurisprudência do tribunal, em geral, tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do poder público nas hipóteses em que os eventos em hospitais públicos ou mantidos pelo Estado ou derive de tratamento médico inadequado ministrado por funcionário público, ou então resulte de conduta positiva, ação ou negativa, omissão imputável a servidor público, como atuação na área médica, servidora pública gestante que no desempenho de suas atividades laborais foi exposta à contaminação pelo citomegalovírus. Eu não sou muito bom na área médica. Citomegalovírus, em decorrência de suas funções, que consiste essencialmente no transporte de material potencialmente infecto-contagioso, decorrentes no sangue, na urina do recém-nascido. Filho recém-nascido acometido de síndrome, apresentado em um quadro que é de paralisia cerebral, cegueira, tetraplegia, epilepsia, malformação encefálica, decorrente de infecção por citomegalovírus, contraída por sua mãe durante o período de gestação, no exercício de suas atribuições no berçário de hospital público, configuração de todos os pressupostos primários determinadores de reconhecimento de responsabilidade civil do poder público, o que faz emergir o dever de indenização pessoal ou patrimonial sofrido. Aposentadoria especial, lei autorizando convênio com o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, a revogação posterior à denúncia do convênio. Não há de falar em ato ilícito quando a Câmara de Vereadores, mediante processo legislativo regular, revoga a lei anterior que autorizou o convênio previdenciário. Em consequência, promove a respectiva denúncia. O direito à indenização, senhores, também no inciso 75 da nossa mãe constitucional, é uma garantia, o mínimo que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado, em hipótese que não há de erro judiciário estrito sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da justiça. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço. Responsabilidade objetiva com base no risco administrativo. Admite pesquisa em torno da culpa da vítima para o fim de abrandar ou mesmo excluir. A responsabilidade civil do Estado. Morte, vítima que exerce atividade policial irregular, desvinculada de serviço público, nexo de causalidade não configurado. Responsabilidade civil do Estado, reparação de danos morais e materiais decorrentes de parada cardiorrespiratória. Durante a cirurgia realizada em hospital. Da jurisprudência do Supremo Tribunal que, para a configuração de responsabilidade objetiva necessária, não é necessário que o ato praticado seja ilícito. Os elementos que compõem a estrutura e delimitam o perfil da responsabilidade civil objetivo do poder público compreende
alteridade do dano, causalidade material entre o evento e o comportamento positivo ou negativo, omissão do agente público, a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável ao agente do poder público que tenha nessa hipótese ou que condição incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não do comportamento funcional, a ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, o precedente, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência de nexo de causalidade material entre o comportamento do agente sem que se torna inviável no plano jurídico o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. A administração pública pode anular seus próprios atos quando inquinados de ilegalidade, súmulas 473. Mas se a atividade do agente acarretou danos patrimoniais ou morais a outro, salvo a culpa exclusiva dele, eles deverão ser ressarcidos de acordo com o dispositivo do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Impõe-se também a responsabilização do Estado quando um condenado submete a regime prisional aberto, pratica, em 7 ocasiões, falta grave de evasão, sem que as autoridades responsáveis pela execução da pena lhe apliquem a medida de regressão do regime prisional aplicável à espécie. Tal omissão do Estado constitui na espécie o fator determinante que propiciou ao infrator ou que a oportunidade para praticar o crime de estupro contra menor de 12 anos de idade, justamente no período em que deveria estar recolhido à prisão. Está configurada aí o nexo de causalidade, uma vez que se a lei de execução penal tivesse sido corretamente aplicado, o condenado dificilmente teria continuado a cumprir a pena nas mesmas condições de regime aberto e, por consequente, não teria tido a oportunidade de evadir-se pela 8ª vez e cometer o bárbaro crime de estupro. A intervenção estatal na economia mediante regulamentação e regulação de setores econômicos faz com que respeite os princípios e fundamentos da ordem econômica. Contrato celebrado com instituição privada para estabelecimento de levantamento que serviria de embasamento para a fixação dos preços nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente econômico. Vale-se dizer a recorrente obrigação de indenizar por parte do poder público, e no artigo 37, parágrafo 6º, prejuízo apurado na instância ordinária, inclusive mediante perícia técnica. Entretanto, senhor, caso em que o policial autor do disparo não se encontra na qualidade de agente público, nessa contextura não há de falar de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil objetiva do poder público, elementos estruturais, pressupostos legitimados de incidência. A teoria do risco administrativo é o fato danoso para o ofendido resultante de atuação do servidor público no desempenho de atividade médica, procedimento executado em hospital público, dano moral, ressarcibilidade, dupla função de indenização civil por dano moral e reparação sanção, caráter punitivo ou inibitório, é natureza compensatória ou reparatória. Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa. Está numa das 3 vertentes: a negligência, a imperícia, a imprudência, não se tratando necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuído ao servidor público de forma genérica, a falta de serviço, o que não dispensa, por exemplo, o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. Contaminação de pacientes hemofílicos com vírus de AIDS em hospital de rede pública,
Responsabilidade civil do Estado, teoria do risco administrativo, condenação com base no laudo pericial. Caracteriza, então, responsabilidade civil do poder público em decorrência de danos causados por invasores em propriedade particular, quando o Estado se omite no cumprimento de ordem judicial para envio de força policial ao imóvel invadido. Responsabilidade civil do Estado, caracterização o que morte causada a particular por agente de polícia rodoviária em serviço, em relevância nas circunstâncias do caso de ter sido o servidor absolvido por legítima defesa de terceiro, se a agressão a esse não atribuída à vítima, mas a outro não atingido. Responde o Estado pelos danos causados em razão de reconhecimento de firma considerada assinatura falsa, e se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição. Responsabilidade objetiva é do notário, no que assume posição semelhante à de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço. Entre as pessoas jurídicas de direito privado prestador de serviço público, a que alude o parágrafo 6º do artigo 37, se inclui as permissionárias de serviço público. A natureza estatal das atividades exercidas por eventuais titulares de cartórios e registros extrajudiciais, exercido em caráter privado por delegação do poder público, responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados a terceiro por esses servidores no exercício de tais funções, assegurado o direito de regresso contra o notário nos casos de dolo ou culpa. Responsabilidade do Estado, natureza, animais em via pública, colisão, a responsabilidade do Estado, gênero, previsto no parágrafo 6º do artigo 37 é objetiva. O dolo e a culpa nele previsto dizem respeito à ação de regresso. Responde os municípios pelos danos causados a terceiro em virtude de insuficiência de fiscalização, visando a retirada de vias urbanas de animais. O ato omissivo do poder público, morte de presidiário por outro presidiário, responsabilidade subjetiva, culpa, publicidade, o qual a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas do direito privado, prestadores de serviço, responsabilidade objetiva. Entretanto, esta responsabilidade objetiva tem a base de risco administrativo. Ocorre diante dos seguintes requisitos: do dano, da ação administrativa, e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da ou seja, da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou que ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou de pessoa jurídica. Entretanto, que é de direito privado, essa que é prestadora de serviço, a ação julgada procedente, condenando aqui o Estado a indenizar a mãe do presidiário que foi morto por outro presidiário, por dano moral. Latrocínio praticado por preso foragido, mesmo depois da fuga, fora dos parâmetros da causalidade, não é possível impor ao poder público uma responsabilidade ressarcitória sob o argumento de falha no sistema de segurança dos presos. Precedentes da primeira turma. A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta de 46, confere fundamento doutrinário, ou que a responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do poder público faz emergir da mera ocorrência de ato lesivo causado o que a vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal ou patrimonial sofrido, independente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. O poder público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino,
assume grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo o quê? Empregar todos os meios necessários ao integrar o desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir a responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. Entretanto, a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos. A norma constitucional do artigo 37, parágrafo 6º, refere à responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiro, a prestação do serviço público não ensejando qualquer indenização ao candidato habilitado em concurso, mas não nomeado por interesse da administração. A responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade objetiva com base no risco administrativo, que admite pesquisa em torno de culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal. Ocorre em síntese diante dos segmentos requisitos, dano da ação administrativa, desde que haja nexo causal entre o dano e a ação, a consideração no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isso, sofrendo o particular um prejuízo em razão que é da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade. É devida a indenização que se assenta no princípio da igualdade do ônus em encargos sociais. Temos aqui a responsabilidade objetiva, que ela é independente de culpa. A responsabilidade subjetiva, ela depende da culpa comprovada. E também o risco administrativo. Quer dizer que, caso ocorra o risco, independente quem deu essa causa ou quem vai assumir, ele deverá arcar com todas as responsabilidades. E no parágrafo 7º, a lei disporá sobre o que? Os requisitos e as restrições aos ocupantes de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o quê? O acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária,